Boa noite! Pessoal, a gente está mudando um pouquinho alguns formatos, né? Porque é bastante informação. E dentro dessas informações que a gente tem, a gente vai agora focar um pouquinho mais sobre inovação. Hoje, a gente pôs um tema sobre inovação, porque agora a gente vai discutir algumas coisas muito interessantes, né? A gente viu bastante coisa abrangente aí e a gente queria trazer para vocês, né? O mundo mudou quando a gente começou a ver algumas possibilidades, não só aqui dentro do Brasil, né? De fora. Então a gente vai trazer umas novidades. Aqui eu tenho alguns recados para a gente conversar. Então, semana passada eu queria agradecer todo mundo que participou do Webconai, né? A Ingrid lá tá fazendo um trabalho sensacional, espetacular, para você que precisa de informação da área, né? Ela conseguiu reunir bastante gente interessante, importante. Espero que tenha gostado da minha palestra rápida, né? Gente, foi meio rápido, em cima da hora, a gente tentou dar um jeito, né? Quem participou. Quem ganhou um super kit? Vocês gostaram do kit? Fala aqui no comentário quem gostou. Foi uma ideia diferente? Quem ganhou o kit nosso no Webconai foi a Joyce Oliveira. Ela é uma aluna de pós-graduação em Química da UFMG, né? E a gente ficou muito feliz com a participação de todo mundo, tá? Paralelo a isso, a gente também participou do Conense, um outro evento, tá? E o Conense também abre muitas portas pra gente. Eu acho que a gente tem que apoiar. Rafinha, bem-vinda. A Rafa é a maga dos vídeos, gente. A Rafinha é a nossa mascote e é a maga dos vídeos. Os vídeos que vocês veem de palestra e tem mais novidades aí chegando, é a Rafa que ajuda a gente, né? A gente participou do Conense, né? Quem ganhou o kit no Conense foi o Lielson Cristóvão. Ele é professor discente em licenciatura em Química no Instituto Federal de Pernambuco. Pernambuco, terra boa, hein? Nossa Senhora! Terra boa. Quero agradecer também quem está divulgando bastante o TZF Play. A gente está tendo feedback muito legal. Então vocês já sabem o que acontece aqui. A gente grava o conteúdo e deixa lá. É para vocês aproveitarem, tá? É uma plataforma justamente para a gente abrir portas, conversar e, gente, principalmente entender os praquês e os porquês. Ana Carol, bem-vinda, tá? Os praquês e os porquês. Bom, hoje, novamente, o tema nosso é inovação, então nós vamos trazer coisa nova, certo? Deixa eu chamar aqui uma convidada. Que vocês acham que eu ia fazer sozinho isso aqui? Então, vamos aguardar. Bem-vinda, viu? Paty, a plataforma é TZF Play, verdade? Oiê! Oi, Thalita. Oi! Tá na casinha hoje, né? Hoje eu tô aqui. Hoje eu não tô na casinha. Escapei mais cedo. Deixa eu publicar o link aqui da plataforma, que já me pediram. Vê se dá certo de deixar ele fixo. A Paty Peri 1, tá aqui, ó, o link, o TZF Play. Então, Thalita, eu tava conversando que a ideia de trazer esse tema de inovação, né? É porque as portas acabaram se abrindo bastante quando a gente começou a visitar alguns congressos internacionais, né? Exato. Faz toda a diferença a nossa visão do que está acontecendo lá fora e que efetivamente pode ajudar aqui dentro, né? Acho que essa é a nossa função. Então a gente decidiu trazer para vocês essas novidades, né? Hoje a gente entende que existem algumas possibilidades, né? Um conjunto de fornecedores de soluções, né? Aqui no Brasil, mas, gente, quando você vai para fora, multiplica, Senhor, por 100. Multiplica, Senhor, por 100. E é muito interessante a forma da abordagem, né? Então, conforme for evoluindo aqui os nossos encontros, vocês forem conversando com a gente vai trazendo essas novidades, né?
Hoje a gente separou aqui duas partes que essa live vai acontecer, tá? A primeira parte a gente vai conversar sobre inovação na parte de cromatografia líquida, né? Isso. E a segunda parte falar um pouquinho dos lançamentos de GC também, porque tem umas coisas tão legal, tá? Para quem se interessar mais, ó, tem essa revistinha aqui. Essa revistinha é demais, de boa. É, muito boa. Olha o tema desta, que tá do avesso, né? Tá do avesso, tá na câmera. Parece ao contrário. Acho tá que do avesso tem por causa da câmera. Mas aqui o conteúdo, o pessoal escreve com conteúdo científico muito, muito, muito legal. E aí a gente vai trazer essas novidades para você. Vamos começar, Thalita? Vamos lá. Como você falou, a gente vai falar de cromatografia líquida, né? Que quando a gente olha para o âmbito instrumental, parece que tudo do universo de cromatografia líquida já aconteceu, né? A gente tem essa sensação. Nossa, mas inovação de cromatografia líquida? A gente tem que entender que verdadeiramente é uma inovação o que vai servir para as rotinas analíticas instrumentais, independente da área, né? Se é alguma coisa, uma inovação atrelada à cromatografia líquida que vai servir para uma rotina do segmento farmacêutica, ela é uma inovação que tem que ser divulgada e muito bem-vinda. Se ela vai servir no segmento ambiental, ela é uma inovação que tem que ser divulgada e muito bem-vinda. E assim sucessivamente. E às vezes a gente pensa em inovação, a gente precisa pensar primeiro que aquilo é novo e se aquilo serve para a gente, né? Porque inovação embancada que não serve para nada é investimento parado. Então, a gente tenta ter um foco de trazer inovações aqui que a gente acredita que vá fazer uma mudança na sua rotina analítica, né? E acho que esse é o ponto-chave. Então, acho que foi nesse viés que a gente separou essas coisas que a gente achou bem legal, né? Sim. Só para a gente ter uma ideia, né? O termo que a gente usa hoje de HPLC, ele foi primeiramente dito, né, divulgado em 1970 na Pittcon. Né? Na Pittcon. Eu não sei falar o nome desse cara aqui, mas o pesquisador era o Csaba Horvath. E ele mostrou, assim, uma técnica em alta pressão de cromatografia líquida sensacional. Durava 30 minutos. Uma corrida, que era a corrida mais rápida possível, durava 30 minutos, com um número de pratos teóricos 1000 e fator de retenção do último pico de 10. Né? Hoje, gente, esses números aí já multiplicaram por 10 facilmente, né? Mas é interessante, esse ano fez 50 anos de aniversário do termo que a gente usa até hoje, né? Por isso que essa edição aqui especialzinha está falando sobre isso. Um ponto crucial que em toda essa evolução, eu acredito que de 2009 para cá, né, foi a maior evolução que teve, porque o ponto-chave é tempo, né? Uhum. É consumo de solvente, né? E isso acelerou bastante as tecnologias de coluna, né? Então, hoje, por exemplo, você tem colunas aí que você pode optar por... elas chamamos de FPPs, né? Que são dos poros completos, cominuídos, né? E tem outras que a gente chama de núcleo sólido. Você pode optar... Uhum. Hoje, partícula para fazer menor que 2 micras, né? A gente imagina que há 50 anos atrás era 10, 50, não tinha ferramenta. Enormes, né? Sei lá. É até doido de pensar. O cérebro nem computa muito. Não processa. E as bombas também, as capacidades de bomba foram aumentando, né? Uma das coisas interessantes que a gente coloca é que quanto mais esse universo... Porque você tem escalas, né? Você tem a escala dos HPLCs de alta pressão, você tem as escalas do capilar e tem a escala do nano, né? Uhum. As escalas de capilar e nano ainda são mais limitadas em termos de fase estacionária e tal, são mais limitadas também para o uso, né?
Agora, a parte de HPLC, ela é bem ampla, muito utilizada, digamos assim, né? E ela pode ser muito melhorada. Então, nesse artigo aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, fala-se muito do volume de dispersão dos equipamentos atuais. E só ajustando o volume de dispersão, que aquela tubulaçãozinha, né, que sai da bomba, né, que ninguém liga, vai para a válvula, sai da coluna, vai para o detetor. Somente você ajustando, você já consegue reduzir com as tecnologias que tem hoje uma corrida para 1 minuto. Gente, corrida de 1 minuto é vida. 1 minuto com uns 10 segundos para lavar, ciclo, 1 minuto. Isso só ajustando. No entanto, que esse artigo aqui, ele fala de um fabricante que está trabalhando num protótipo desse, tá? Ele usa uma coluna de 3 centímetros, bem pequena, praticamente uma pré-coluna, né? Nós tivemos um caso de uma cliente que ela tinha uma coluna de 50, ela achou que era uma coluna de guarda, com razão, né? Tão pequenininha que era, tá? Radassa, é sensacional isso aqui. É sonho mesmo. Enfim. Então, imagina que só mexendo nesse volume de dispersão, né? É um protótipo ainda que esse fabricante está fazendo, né? Dentro desse protótipo, essa corrida de 50, 60 segundos, você pode trazer para 6 ou 10. Esse é o primeiro ponto. Só com uma coluna de 3 num sistema convencional, né? A gente não está mexendo com pressão, certo? É uma coluna convencional, etc. Bom, e aí você vai evoluindo nas situações aqui, né? E aí eles comentam de uma coluna que trabalha com 1 centímetro e com 0,7 micrômetros. Micrômetros. 0,7 micrômetro é tão difícil de fazer que eles fazem numa impressora 3D. É muito pequeno. Só que para eu comportar uma coluna dessa, o equipamento que eles estão projetados é para 7.000 bar. Para quem trabalha no bar, é muito bar. É muito bar. Hoje os sistemas lá, os sistemas que tem hoje, né, Thalita, é 1.200 bar, né? Os mais altos, né? A gente os mais altos. A gente já está falando aí no famoso UPLC, né? Assim, que é uma marca, mas não é uma marca, enfim, mas todo mundo diferencia assim. Imagina agora, né? É que para trabalhar com essa coluna é o que a gente fala de pressão lá na cabeça, Radassa. Tira o porrada e bomba, né, Radassa? Então, olha que interessante. Aqui a proposta é trabalhar com, ele até brinca, né? Ultra High Pressure Chromatography. Ultra UHPLC, tá? Esse UHPLC, ele trabalha, se a gente for criado no PSI, com mais ou menos 100.000 PSIs. 100.000 PSIs. Agora, vocês sabem desde quando que existe um equipamento desse? A primeira vez que eu ouvi falar sobre esse equipamento foi em 2002. Podemos colocar 18 anos aí. 2002. Tinha uma professora que ela fez um mestrado e já havia essa tecnologia disponível. Gente, em 2002, nós estamos em 2020, vai fazer quase 20 anos e ainda agora que está tendo possibilidades. Porque o grande desafio é o sistema de injeção. No momento você tem pressão zero, no outro momento você tem 100.000 de pressão. O que acontecia? Estourava. Não, as inovações não casavam, né? Não. Esse era um problema grande na época, né? Mas assim, se a gente conseguindo trabalhar nessa performance de coluna, tem até uns dados bem interessantes, você diminui a análise para 2, 3 segundos. Olha lá, Bárbara, 2, 3 segundos serve? Ô, Fá, a Ana Carol aqui, dentro do contexto que a gente estava falando, ela perguntou por esse exemplo que a gente está dando desse novo equipamento com esse tipo de coluna.
A gente está falando nessas altas pressões, a que fluxo, ela perguntou? Ó, aqui tem o fluxo de 0,45 ml, tá? Porque ainda fica na escala de LC, viu? Só que, por exemplo, um volume de dispersão é 0,5 microlitros. Baixíssimo. Não usa nada. Aí você tem um mixer aqui com menos de 5 microlitros de volume de dispersão para ter o mínimo possível. Tá? Mas lembrando que isso aqui é uma situação ainda na escala do cromatógrafo líquido de alta performance, né? O tal do HPLC, tá? Por quê? Porque a gente já está beirando a fronteira do capilar. Isso. Tá? Tá beirando a fronteira do capilar. Só que assim, em termos de produtividade, consumo de solvente, mesmo sendo 0,45 mais ou menos, a produtividade acaba sendo muito, muito, muito grande. Aí a gente tem que pensar que, por exemplo, uma inovação dessa, naquelas situações onde a gente tem os equipamentos correndo em super alta demanda, já não consegue, né, mais suportar, é aonde ele casaria bem. A gente tem que entender que às vezes a gente tem um viés dentro dos laboratórios, quem trabalha com essa área de tomada de decisão, que às vezes a gente fala assim, coloca mais um. Só que, gente, não é coloca mais um cinzeiro, né? Coloca mais um cromatógrafo, muitas vezes acoplado a um sistema de massa. Esse coloca mais um, mais dois, mais três, porque, por exemplo, se a gente estiver conversando principalmente no universo de análise clínica, a gente estiver conversando sobre esse segmento, não é coloca mais um, coloca mais dois, é tipo coloca mais 4. E colocar mais 4 significa uma ampliação de layout simplesmente gigantesca, né? Então, talvez você traz um equipamento que faça 10 vezes, 20 vezes mais análises do que faz hoje, é a solução melhor para esse momento. Olha lá, a Bárbara já colocou. Não cabe, né? Tipo, Bárbara, não me manda colocar mais 2 que não tem aonde colocar. E a gente passa por isso dentro do laboratório. Às vezes a decisão, além de financeira, ela tem que estar ao entorno de tudo isso. Não, eu consegui um financiamento, consegui um giro, levantei um fundo da minha empresa para investir na ampliação dessa máquina. A máquina é tantos milhões. Só que tem mais, né? Porque se essa máquina não cabe ali dentro do seu parque analítico hoje, esses milhões vão aumentando, porque tem que construir a área, tem que expandir a área. Então, será que não é melhor a gente olhar para uma ótica de vamos trazer um equipamento que faça mais análises em menos espaço? Será que isso me suporta ou não suporta? Isso casa muito com um serviço que a gente tem na TESEF. No outro dia a gente fala dele, de estudo de viabilidade, por exemplo, tá? Então, o estudo de viabilidade, ele traz essas decisões. Por isso que as inovações, elas são tão importantes para óticas da TZF. Porque às vezes a gente pode propor uma possibilidade para o cliente que ele ainda não enxergou, né? E dependendo da onde você está, às vezes a pessoa tem o dinheiro e tem o terreno para expandir. Às vezes a pessoa tem o dinheiro, mas não tem o terreno para expandir. E aí? Aí tem que dar outro jeito. E, por exemplo, nessa situação, só, Ana Carol, 10 nanolitros. Tá? De 10 nanolitros a 1 microlitro. A ideia é você injetar nesse tipo de coluna. Nesse conceito, até que a Radassa falou do consumo, né? Da parte elétrica, né? E nesse conceito aí, também hoje já tem alternativas. Será que, por exemplo, você consegue trabalhar com 2 HPLCs em um detetor de massas, por exemplo, ao invés de você ter que comprar 2 detetores de massa? Hoje já tem possibilidade de você fazer a análise multiplexada, né? Isso. Hoje a gente já tem essa otimização, né? Então, de repente, você pode tranquilamente, com um único espectrômetro de massa, ter 2, 3 ou 4 HPLCs acoplados, né? E aí a gente conseguir sincronizar eles para aumentar a sua produtividade. Tá? A técnica de multiplexer é
bem legal. Isso. Tá? Bom, essa era a inovação para vocês entenderem a tendência. Então, a tendência desse universo de HPLC são duas, né? Redução do volume morto das bombas que já existem hoje, para você ganhar tempo e conseguir fazer análise até 1 minuto. E a segunda tendência é a gente já ter, para essa parte, em breve, os UU-HPLCs. Os Ultra High Pressure Liquid Chromatography. Isso aí. Tá? Que aí, esses equipamentos com 7.000 bar, né, ou 100.000 PSIs, com certeza eu tenho um chute de quem vai lançar primeiro, tá? Mas aí no canalzinho do nós vamos YouTube, lançar nós vamos o canal fazer, do Boim, fala. né? Aí a gente fala. Mas eu tenho uma ideia de quem vai ser primeiro. Eu Nem acho vou que seu falar chute é que gol. Tem pessoas aqui na live que sabem o que eu tô falando, tá? Vamos para frente. Pessoas, novamente. Bom, inovação agora em termos de espaço. Então, você já pensou se um HPLC fosse do tamanho de uma caixa de sapato? Já pensou? Pois é. Então, a segunda inovação que nós vamos trazer aqui é... Eu sigo um rapaz, ele chama Mike Collins. Mike Collins. Quem tiver LinkedIn aí, quiser seguir, o cara é muito legal. Ele traz uns vídeos bem interessantes. E ele criou um mini LC. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. É esse aqui? Aqui, ó. Aí. Um mini LC. Preço FOB aqui, né? Bonitinho. Ele aguenta até 10.000 PSIs de pressão. Bombinha boa. Tudo integradinho. Amostrador integrado. Tá aqui, ó. Shoebox size. Um detetorzinho de 200 a 400 nanômetros. Lembrando que o foco do mini LC, lembra, ainda é na escala de LC. Não é na escala capilar nem nano. É escala de LC. 20 lugares aí no pratinho, né, no mostrador. Todo mundo feliz. 4.000 dólares, eu acho que esse aqui é dólares. Tá? Quem quiser entrar, é aqui, ó. Lucidity. Mini LC. Poxa, isso aqui já é uma tendência muito grande, que é você transformar os equipamentos em um único bloco e pequenos, né? Exato. Agora, e se eu falar para você que em vez de você levar a amostra no equipamento, você consegue pegar o seu equipamento e levar até onde está a amostra? Aqui, ó. Gente, esse aqui é um HPLC portátil. Um HPLC portátil é tudo isso aqui, ó, de tamanho. Você tem a alça. A ideia desse cara é você levar onde a sua amostra está. Então, por exemplo, eu vi uma palestra aqui do CEO dessa empresa, da Accendo, né? E ele comentou, ele falou, olha, se você quiser monitorar o seu processo, para quem trabalha com processo e precisa de análise de HPLC in situ, né, enquanto está acontecendo, você já resolve. Não precisa levar para o laboratório. Desde que a amostra seja compatível, né? Tem todas as premissas de como a amostra vai estar operando ali em linha, né? Sim. Aqui ele tem um estudo, né, na parte de analgésico, da indústria farmacêutica. Olha que bonitinho. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. A análise, ela sai em 7 minutos, não sei se dá para ver aí. 3 picos bonitinho. Até aí, tudo bem, né, gente? Dá para fazer num convencional. Agora, isso não dá. Volume de injeção, 40 nanolitros. Fluxo, 2 microlitros por minuto. É nada. Não dá para ver o waste, porque evapora, né? Não dá para ver a fase móvel. 2 microlitros por minuto. Então, isso aqui é uma alternativa bem interessante, né? Faz um tempo já que eles apresentam uma série de trabalhos e assim, tá tendo bastante sucesso. Aí você consegue levar o equipamento até onde está a sua amostra. Sua amostra. Isso é bastante legal, porque dá para a gente trazer... Ele é um HPLC com um detector, né? Mais utilizado hoje.
Então, dá para a gente trazer muitos métodos convencionais, né, para esse universo de uma maneira mais rápida, né, eu diria, porque dá para parar com toda aquela demora no sentido de ter que ter um laboratório para isso, né? Talvez, dependendo do tipo da indústria, por exemplo, esse equipamento tira todo um laboratório que ele tem que montar para receber um HPLC convencional, por exemplo. Sim. E é uma tecnologia bem inovadora. E é bem interessante, né? Porque a gente sente, até nas apresentações, que tem uma resistência, né? Do pessoal tradicional, né? Então tem uma resistência, assim, às vezes até lá fora você vê umas perguntas um pouco fora de contexto, né? Só para porque volta naquilo do começo da live. Precisa ver se essa inovação te atende. A gente tem que pensar que as inovações na química instrumental analítica, elas não precisam e não devem ser para todo mundo, né? Uma inovação de HPLC não é obrigado a colocar no seu laboratório, né? A gente precisa entender se isso serve ou não. Então, bom, essa foi mais uma inovação, né? Então, a gente falou das tendências futuras, tempo de análise, consumo, tamanho, né? Multiplexação, possibilidade de multiplexar, né? Você conseguir com um detetor de alto investimento, conseguir fazer várias análises com vários HPLCs, né? Sim. A gente consegue fazer. Isso na parte de HPLC, né?